Em queda desde o ano passado, os preços do boi gordo, pagos ao produtor, tiveram forte baixa nas últimas semanas, muita pressão. Os pastos enfraquecidos provocam o aumento da oferta e, aliado ao ciclo pecuário, eles trazem forte queda nas cotações. Essa é a razão para a pressão de baixa, na opinião da analista de mercado Lígia Pimentel, da Agrifato. Acompanhem a entrevista que ela deu a Walter Puga Júnior. Os preços do boi gordo, que chegaram à faixa de 350 arroba, recuaram para 320, 300 e em seguida desabou para 270, 260. No norte de Minas Gerais, pecuaristas reclamam que a oferta chega na faixa de 220, 230 reais a arroba. Por isso, nós temos agora Lígia Pimentel, que explica a situação na pecuária hoje com essa baixa acentuada nos preços pagos ao produtor. Lígia, obrigado por ter aceito o convite. Vamos falar sobre o que está ocorrendo no mercado. É uma história que se repete? Puga, é uma história que se repete. Muito obrigado pelo convite, primeiro de tudo. É uma história que se repete em vários aspectos, né? Em várias dimensões. A primeira dimensão é que nós estamos em plena safra, né? E estamos justamente entrando no período seco que finaliza, que encerra a safra. Então começa a secar, a pastagem perde suporte, tem uma oferta maior de gado, porque já não se consegue manter aquele gado no pasto. Então essa oferta aumenta, os preços caem, o pessoal fica ainda mais desesperado, e isso causa um efeito residual de aumento de oferta, né, mais intenso. Então tem o fator sazonal. Esse é um ponto aí de repetição, né? Todo ano tem um comportamento parecido. Em um ou outro ano a gente foge a essa regra, mas na maioria das vezes, na maioria dos anos isso acontece. Outro ponto de repetição é o ciclo pecuário, né? Então, nos anos mais favoráveis, em que o preço varia acima dos custos, como foi, por exemplo, 2020 e 2021, o pecuarista, uma forma dele investir é retendo fêmeas nas propriedades, né, para produzir mais bezerros, para aumentar a sua exposição a essa variação positiva do preço da arroba. Só que isso, num segundo momento, aumenta inclusive a oferta. Então, nós vimos uma retenção bem intensa de fêmeas durante 2020 e 2021, em resposta aos altos preços. E no ano passado, justamente 2022, nós vimos os preços dos bezerros começarem a cair. Nós chegamos a cotar aqui um caso que nos chamou muito a atenção, de bezerro de até R$1.000 a cabeça. Então, isso é sinal de oferta maior, aumento de capacidade produtiva. E o bezerro do ano passado, né, ele tem que virar alguma coisa e ir para algum lugar, é o boi gordo desse ano. Então, nós temos aí uma repetição da fase de baixa de ciclo pecuário, que da última vez que foi vista, né, como esse ano, agora 2023, foi lá em 2017. Nós tivemos muitas notícias ruins de mercado, né? Operação Carne Fraca, por exemplo, o famoso Joesley Day, são fatores que levaram o mercado mais ainda para baixo. Mas o fato é que naquele momento havia oferta. O abate do Brasil, né, ele estava aumentado, assim como está aumentando agora em 2023. Então, 2022 foi um ano de preços em queda. E olha só, a gente exportou recorde. Então, nem exportação aplacou essa oferta. Então, é mais um fator de repetição. Aumento da oferta sazonal e aumento da oferta cíclica, tá? Em repetição aí a 2017. Lígia, e diante de um quadro como esse, diante dessa perspectiva de baixa, quando é que podemos vislumbrar uma recuperação para os preços do boi gordo, pelo menos a preços razoáveis? Puga, historicamente, né, e aí isso varia um pouquinho de acordo com as chuvas do ano, com a oferta, enfim. Mas historicamente os fundos, né, o fundo de preços ele acontece entre abril, maio e junho, e depois a gente começa a ver uma recuperação. Então imaginamos aqui que junho, como começou agora no final de maio, né, até a metade de maio o boi tinha ficado estável. Da metade de maio para frente ele já começou a dar sinais bem ruins. Então a gente imagina que dure aí mais ou menos até a metade de junho, a partir de julho, de fato, a gente veja essa retomada. Então teremos aí mais 30, 45 dias difíceis pela frente. A gente enxerga que o movimento apenas começou, esse movimento de desova, até porque a gente tem um Brasil grande, de dimensões continentais, e algumas situações em determinadas praças são diferentes de outras, certo? Tem praça em que ainda tem um pouquinho mais de capacidade de suporte por ter tido uma pluviosidade maior, outras menor, né? Então, é mais ou menos por aí. Mas a gente vai passar esse período e acreditamos que a sazonalidade volte a influir no mercado, inclusive de maneira positiva, a partir do segundo semestre. O consumo interno de carne, Lígia, pesa muito nessa recuperação. Você vê perspectiva do consumidor brasileiro procurar mais a carne bovina?
Olha, a gente tem visto a desconstrução do consumo per capita da carne bovina desde 2015, né? A partir dali, da crise econômica, inflação, taxa de juros altas, menor quantidade de investimentos externos no Brasil, né? Dólar pressionado, tudo isso foi destruindo o poder de compra do brasileiro. O que nós temos tido é um movimento compensatório pelo aumento populacional. Isso sim a gente visualizou acontecer. Agora, dada aí, né, que a economia ela é como um grande transatlântico no oceano, e para a gente manobrar nós perdemos distância, precisamos de distância, nós imaginamos aqui que o consumo esse ano vai melhorar um pouquinho, o consumo per capita, por quê? Porque o preço da carne parou de subir, em algumas capitais ele está até dando um alívio de 3%, 4% de queda, né, que não se compara ao boi, mas caiu, e isso vai trazer, né, a oferta maior traz preços mais comportados que favorecem o consumo doméstico, mas não vai ser um ganho de consumo por aumento de poder de compra. Então, o ideal para a gente ver de fato uma transformação no mercado doméstico seria uma economia ativa, estabilizada e crescente. Não é basicamente o que a gente vê, principalmente quando a gente olha a curva futura de inflação e taxa de juros. Bom, você acaba de ouvir Lígia Pimentel, diretora da Agrifato, uma das mais respeitadas, né, analistas de mercado de boi gordo, de milho, soja. Está muito influenciada, né? Influencia, né, o mercado porque tem conhecimento profundo. Agradeço mais uma vez a Lígia Pimentel pela entrevista. Walter Puga Júnior, de São Paulo.